Amigos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de refletir nessa oportunidade com você sobre um assunto, um tema interessante de nós discutirmos nessa oportunidade. Você que tem se alimentado da palavra de Deus, que busca, naturalmente você tem os lugares aonde você vai para se alimentar dos ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter muito cuidado, porque nem todo ensinamento aonde é citada a palavra de Deus, aonde uma Bíblia está aberta para pregar o Evangelho, para a pregação do Evangelho, nem por isso, pelo fato dessa Bíblia ser citada, da palavra de Deus ser lida, narrada algum episódio bíblico, quer dizer que aquela mensagem, que aquela pregação, que aquela ministração está em perfeito acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Hoje nós encontramos ao redor do mundo, na face desta terra, no mundo evangélico, nas diversas denominações, nos diversos lugares onde, pelo menos, se diz que o evangelho está sendo pregado, nem sempre a palavra anunciada está alinhada com a vontade de Deus, nem sempre toda palavra que está sendo dita está sendo ministrada de acordo com aquilo que Deus está querendo dizer. Nós sabemos que há pessoas que torcem a palavra de Deus, há pessoas que deturpam os ensinamentos, Você veja bem, mas pastor, quando eu vou aonde eu congrego, aonde eu cultuo, o que é pregado é a palavra de Deus. Sim, mas nós precisamos ter muito cuidado de avaliar se o que está sendo pregado, se o que está sendo ministrado, se o que está sendo ensinado está alinhado com aquilo que o Senhor Deus realmente quer dizer e levar ao seu coração. Porque até o diabo cita a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Eu tirei um texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, andando pelo deserto, ficando junto das feras, e ele teve um encontro com Satanás cara a cara, e o diabo veio para tentá-lo. Imagina que absurdo, que ousadia, que atrevimento do diabo fazer isso, E nós vemos que o diabo citou para Jesus no seu encontro com ele teve a ousadia, o descaramento, o desplante de citar para Jesus a palavra de Deus dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja bem que o diabo usou um texto bíblico para proceder com uma artimanha contra Jesus, só que Jesus, sendo Deus como ele é, ele soube como responder e como derrotar o diabo no conhecimento bíblico. Imagina o atrevimento do diabo. Mas tem muita gente atrevida que pega a Bíblia para torcer os ensinamentos. Você precisa ter muito cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que está alimentando a tua vida espiritual, aquilo que está alimentando o seu coração. Quais os ensinamentos que têm chegado até você? Ah, pastor, eu vou, eu congrego, eu ouço, eu recebo. Mas nós precisamos ter muito cuidado para saber se aquilo que nos está sendo ministrado realmente está alinhado com os ensinamentos verdadeiros de Deus, com aquilo que Deus quer de nós, viu? Porque a Bíblia diz que Satanás vem transformado até em anjo de luz, que ele se aparenta como se fosse um anjo de luz. Mas como saber? Como identificar? Em primeiro lugar, meu irmão, se uma pessoa nunca aceitou Jesus, se ela nunca teve uma experiência com Deus, se ela não teve a experiência da regeneração através de Cristo Jesus, pela obra que ele realizou na cruz do Calvário, dificilmente essa pessoa vai ter condições
de ter discernimento espiritual daquilo que ouve, daquilo que recebe como ensinamento, né? Mas o povo de Deus, os crentes convertidos, transformados e regenerados, em primeiro lugar, conhecem a palavra de Deus. Tem uma vida de oração que o torna sensível para sentir o querer de Deus em sua vida. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica aquilo que nós ouvimos, né? Porque hoje em dia, imagine quando Paulo disse lá no passado na igreja primitiva, na igreja apostólica, ele disse para o povo, né, para aqueles que o ouviam, aqueles a quem ele ensinava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus tenha misericórdia, porque hoje tem algumas pessoas aí que para imitar, porque eu não quero ser imitador de algumas pessoas que eu estou vendo, não, eu quero ser imitador de Jesus Cristo. Porque Paulo imitava Jesus Cristo, ele parecia com o Senhor Jesus em todos os aspectos, né? Então ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Agora tem uns hoje aí que se disser isso para mim, eu vou pedir misericórdia a Deus, né? Porque nós precisamos ver que a palavra de Deus, ela pode ser torcida, como o diabo torceu a palavra quando citou o texto bíblico para Jesus, querendo que Jesus fizesse o que ele estava mandando. Não. Jesus rebateu com a própria palavra de Deus. Então, o conhecimento bíblico é importante, aliado à vida de oração. Crente que tem vida de oração, tem vida espiritual, tem sensibilidade espiritual para entender, perceber, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é simplesmente porque alguém tem uma Bíblia nas mãos, porque alguém cita versículos bíblicos, cita a palavra de Deus, conhece as narrativas bíblicas, a história toda do povo de Israel, conhece as profecias, que isso quer dizer representar que tem a aprovação de Deus naquilo que está sendo ensinado. Nós temos que ter convicção espiritual de que aquilo que recebemos como ensinamento é a palavra de Deus, que está alinhada com a vontade e com o verdadeiro ensinamento de Deus. Senão a pessoa acaba enfraquecendo espiritualmente, acaba se desiludindo, acaba se decepcionando, achando que Deus não cumpre as suas promessas, que a palavra de Deus não é verdadeira, que é tudo balela. Por que tem uma porção de gente aí afastada, desviada, parada na fé, não acredita mais em nada, se decepcionou? Por quê? Talvez porque foram ensinadas erradas, receberam ensinamentos que não eram verdadeiros, não eram orientações verdadeiras, alinhadas com a palavra de Deus. Então veja que o próprio Satanás citou a palavra de Deus para Jesus de uma forma errada. Ele quis fazer um laço ali para Jesus, mas Jesus, que é Deus, rebateu com a palavra, com a própria palavra. Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Rebateu, acabou a discussão. Então, irmãos, nós precisamos ter a convicção, a certeza de que estamos nos alimentando de alimento espiritual verdadeiro. Alimento espiritual verdadeiro, a palavra de Deus, que nos ensina, que nos edifica, que nos fortalece, ela faz com que a nossa vida espiritual cresça, prospere, cresça, se fortaleça na presença de Deus, né? Então, vida de oração, em primeiro lugar, é muito importante, porque quando nós temos uma vida de oração, temos uma íntima comunhão com o Senhor Deus, Ele nos dirige, Ele não nos deixa cair em laços, Ele não nos deixa ficar enganados de maneira alguma. Quando nós temos uma vida de oração sincera, de lágrimas, de choro, de temor e tremor na presença de Deus, quando nós temos tempo de oração e buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele não nos deixa ficar enganados, não nos deixa cair em laços, em armadilhas satânicas, em falsas argumentações, em ilusões humanas, emoções humanas. Nós precisamos ter
verdadeiramente, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, vida de oração nos coloca muito sensíveis na presença de Deus, junto de Deus. Segundo, a promessa do Senhor, o Espírito Santo que está em nós, ele testifica. Testifica. Eu sei que todo crente tem essa experiência. Quando você está num lugar ouvindo uma pregação, uma ministração, ou o Espírito Santo testifica para você, ou ele não testifica, se é que você tem Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, e nós sabemos que temos, porque é promessa de Deus para o seu povo, para os convertidos, então nós sabemos, quando nós ouvimos alguma coisa, quando nós recebemos uma ministração, quando nós recebemos uma oração, nós podemos sentir o Espírito Santo vibrar na nossa alma, no nosso coração, no nosso corpo, porque ele testifica com você aquilo que é de Deus. E quando o Senhor não testificar, quando você sentir que não há o testificar do Espírito, corre, fuja, porque é armadilha. É armadilha. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje para você. Que Deus te abençoe, para que você cresça espiritualmente, se fortaleça espiritualmente na presença de Deus, viu? E mais uma vez nós vamos orar por você, pela sua família, pelos seus amigos e conhecidos, pelas necessidades que você tem, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós oramos por todos esses irmãos e irmãs que nos acompanham aqui por esse canal do YouTube, aonde diariamente, Senhor, nós refletimos sobre alguma coisa da Tua palavra e oramos pelos Teus servos e servas. Senhor Deus, eu quero te apresentar as famílias que aqui estão representadas por essas pessoas. Talvez hajam enfermos, doentes, pessoas que estejam hospitalizadas, pessoas que estejam se tratando em casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. Talvez alguém esteja passando por uma situação de perigo. Dá a tua proteção, Senhor. Talvez algum lar esteja em luta, em dificuldade, com algum desentendimento, algum desencontro. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o diabo, nosso adversário, e teu adversário luta contra as famílias. Mas em nome de Jesus, envia do céu um recurso, Senhor. Envia do céu, Senhor, a tua força, a unção do teu Espírito, para trazer paz no meio desta família, trazer paz nesta casa, nesse lar e nesta família, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre todos os participantes desse canal, que o Senhor abençoe a cada um que nos está ouvindo, que a tua bênção, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia chegue até cada vida, em nome do Senhor Jesus, livrando de todas as armadilhas e enganos espirituais, que recebam a palavra pura, verdadeira, salvadora do Evangelho, que é pregado em nome de Jesus a todos aqueles que abrem os seus corações para ti, Senhor. O que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até a próxima ministração, nos permitindo Deus. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.